Quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha assim, o mito bem que avisou, né? Temos que dar as mãos à palmatória e lembrar que não foi por falta de aviso. Quem não sabia que as coisas chegariam ao ponto que chegou o nosso Brasil? Felizmente, nós temos pessoas de muito boa cabeça nesse mundo que podem nos alertar com antecipação. E foi o que fez o nosso ainda estimado presidente Jair Bolsonaro. Dizem que a diferença entre o especialista e o visionário é que o primeiro é o profissional que possui aí um conhecimento aprofundado e técnico em uma área específica. E o segundo é aquele que tem ideias extravagantes e incomuns, acreditando estar enxergando tendências ou conceitos. Mas, de fato, o certo mesmo é que o visionário é aquele que tenta inventar o futuro antes que o futuro aconteça com ele. Ou seja, vamos tentar olhar para frente e ver o que pode acontecer e tentar evitar este mal agora. Por isso, o mito sempre falava, não vamos deixar ele voltar ao poder, porque depois para tirar vai ser difícil. Por isso, ao meu modo de ver, enquanto cidadãos dependentes de decisões políticas que podem afetar diretamente nossas vidas, tanto para melhor como para pior, né? O que normalmente tem acontecido, infelizmente, temos que ir aos trancos e barrancos nos tornarmos visionários, tentando adivinhar o futuro para podermos administrar melhor nossas vidas. Com isto, vamos ficando especialistas em resolver problemas. Sim, todos nós somos especialistas. Nós sabemos como driblar os preços elevadíssimos no supermercado, substituindo produtos, trocando marcas, né? E sabemos como lidar com as contas do dia a dia, economizando ali para poder cobrir aqui. E tem os mágicos, né? Quem são os mágicos? Os que vivem de salário mínimo, que conseguem ultrapassar, conseguem passar o mês aos trancos e barrancos, né? Com aquele valor irrisório que é o salário mínimo brasileiro. Esses são mágicos, eu diria, né? São heróis. Ora, essa tem sido a rotina de milhões de brasileiros que ainda acreditam que com promessas vagas e venda de sonhos, o político vai cuidar de nossas vidas. Temos como exemplo o governo do amor, que até outubro, praticamente mês passado, deixou o governo brasileiro fechando os cofres com 64 bilhões de reais em déficit. Olha só, 64 bilhões de déficit. Isso porque disse que ia cortar despesas desde o ano passado. E tudo isso por quê? Por que está com esse déficit? Por excesso de gastos. Lembrando que esse governo já teve experiência de 2023, que fechou com um déficit de 230 bilhões. Então, claro, olhando por esse ângulo, até acredito na Miriam Leitão dizendo que o governo melhorou. Melhorou mesmo. Né? De 230 bi negativo, agora só está em 64 positivo. Positivo não, negativo, desculpem. Antes fosse positivo, né? Então, o que nós vemos é o seguinte. Nós estamos vendo o governo maquiando números para dizer que o PIB cresceu, porque isso tudo é propaganda, na prática eles não mostram, né, com A mais B, para provar que realmente o PIB cresceu, e não mostram por A mais B que o déficit está somente em 64 bi. Está muito mais, tenho certeza disso. Não fosse isso, os investidores estavam vindo para o Brasil. Olha, está melhorando. Cortou despesas, o país agora vai começar a crescer, vamos para lá. Não, é o contrário. Está todo mundo picando a mula, como diz aí os antigos, né? Muito bem, eu falo antigo porque eu sou daquela época, então eu lembro. Mas aí é o seguinte, diante disto,
Como podemos imaginar esse mesmo governo, né, com mais 2 anos de mandato? Sendo que hoje mesmo as pesquisas estão mostrando que, pesquisas que sempre atuaram a favor desse governo, hein, estão mostrando que a rejeição do mandatário brasileiro disparou para 90% negativo entre os agentes de mercado financeiro. Em março, esse índice era de 64% negativo para o atual mandatário, aumentou para 90% negativo. Ou seja, ninguém mais acredita no governo que aí está. Ninguém acredita nesse pacote fiscal para inglês ver. Para eles, o atual governo é o que menos inspira confiança no mercado financeiro, que já projeta um futuro ainda mais sombrio. Tanto é que aliados e políticos dizem que o remédio apresentado com esse pacote fiscal do Haddad, né, não passa, na verdade, de um placebo econômico. Isso é, um falso remédio, né, até porque esse remédio não corta na carne. O governo Lula III está pior do que seria um Dilma III. E quem fez essa comparação é o deputado aí Mendonça Filho, do União Brasil, que foi inclusive ministro do Michel Temer. Porque ele disse que essa é a visão dentro do Congresso Nacional. E o Arthur Lira hoje disse que o governo não tem a mínima chance de apoio para aprovação de pacote, de projeto algum dentro do parlamento. Ou seja, não tem força, não tem poder político, não tem moral, é um governo perdido, desgastado, queimado, a imagem pior impossível, tanto a nível de administração nacional como a nível diplomático. Ou seja, não há como imaginar ainda 2025 nesta mesma situação, porque os analistas já preveem, quase que eu falei prevente, já preveem que 2025 será muito ruim, infelizmente para nós, porque não existe milagre. Não existe milagre. Ainda mais quando nós sabemos que as instituições que deveriam estar trabalhando para reverter essa situação está, sim, cúmplice desse executivo, desse poder executivo. O jurídico, o judiciário, cobrindo e encobrindo todos os malefícios do poder executivo. E o legislativo nada faz. Eu sei que tem muito parlamentar com muito boa vontade, que batalha, que briga, que tenta, mas na prática nada funciona, não adianta. Brigar sozinho não resolve. Eu fico vendo aí a luta do Marcel Van Hatten, né, sendo intimidado pela Suprema Corte, pelo ministro da Justiça, né, querendo ameaçá-lo aí de impor sanções, até de caçá-lo. E eu olho para o parlamento, como Arthur Lira disse, não, aqui o que é dito aí no púlpito da Câmara é protegido pela lei, pelo Congresso, e que ninguém pode, ninguém faz. Tudo balela, tudo conversa fiada, porque na prática, se o Supremo toma uma decisão, o parlamento engole. O parlamento está todo no bolso da Suprema Corte. Por quê? Porque todos têm o rabo preso com o passado ruim, principalmente Arthur Lira. Então quem é que tem peito, quem é que tem coragem de encarar? Eu queria ver mesmo um presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado Federal convocando a população para uma greve geral. Aí sim eu iria tirar o meu chapéu, ou o meu boné, que eu já não uso mais. Eu iria tirar o boné e falar, agora sim, convocou o povo para uma reação que vale a pena, porque é a única. Se o país parar de vez, as coisas tomam outro rumo, tenham certeza. Tenham certeza, porque economicamente não existe governo que se sustente se a economia estiver indo para o ralo, como está parecendo que vai. Então essa é a nossa única saída. E é nisso que eu aposto ainda para 2025. As coisas vão ficar num ponto tão insuportável que vai acabar acontecendo o que aconteceu com
o governo Dilma II. O povo vai realmente de vez para as ruas para derrubar o governo. É isso que vai acontecer e não é golpe. Não é golpe. Como esse atual mandatário disse que foi golpe quando fizeram o impeachment de Dilma Rousseff. Lá ele chamou de golpe. Mas é engraçado, eu não vi nenhum ministro do Supremo mandando a Polícia Federal investigar esse golpe. Eu não vi ninguém convocando o atual mandatário para dar explicações. Ou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vem explicar que golpe é esse. Se foi o próprio Supremo que julgou e quebrou o galho da Dilma, né? Porque deixou ela elegível. Então, o país está uma bagunça, né? Virou aí a casa da mãe Joana, essa que é a verdade. E, por isso eu digo, infelizmente para nós ficamos aí desejosos que um governo lá de fora venha nos socorrer. Isto é o que a gente pode dizer que é o fim da picada, ou como diz o Boris Casoy, é uma vergonha. Não é isso, meus amigos? Então era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo que sim, claro. E vão aí chamando os amigos para me acompanhar, vão deixando os cliques. Os likes, infelizmente, são sempre muito pequenininhos. O número de views já é muito baixo. E os likes, então, é desesperador para mim, porque sem os likes nos vídeos, o vídeo realmente não anda. E com a vontade aí do YouTube, realmente, o canal tende também a ir para o ralo, essa que é a verdade. Mas eu conto com vocês, espero que vocês tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso, e até a próxima, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.